Pensa só, qual é a memória mais antiga que se tem da infância? Talvez uma festa de aniversário, um brinquedo, mas e se não fosse nada disso? E se fosse, na verdade, um momento de puro trauma? É exatamente isso que a gente vai ver na história da Marta. As memórias dela, escritas há mais de 100 anos, mostram como uma criança descobre do jeito mais doloroso o que é a desigualdade. Forte, né? Essa frase. Essa é a primeira memória clara da Marta, com só 5 aninhos de idade. Não é lembrança de um presente, de um carinho, mas sim de um trauma. Um momento que, olha, vai ditar o tom de tudo que vem pela frente na vida dela. Tá, mas de onde vem essa memória tão pesada? Vem daqui, ó, deste livro, Memórias de Marta. E isso aqui não é qualquer livro, é um documento histórico, sabe? Uma narrativa super pessoal, publicada lá em 1899. Ela captura um momento muito específico do Brasil, bem na transição do Império para a República, uma época de muita, mas muita mudança social. Então, aquela primeira lembrança, a do corpo do pai, aquilo ali é o ponto de virada na vida dela. É exatamente nesse instante que o mundo seguro, o mundo protegido da Marta simplesmente desaba. E a mudança, olha, é imediata e brutal. De uma vida estável, de repente, elas são jogadas na pobreza. Elas perdem absolutamente tudo. A casa, o status social, os criados que faziam parte do dia a dia. De um dia para o outro, a vida vira de cabeça para baixo e elas têm que encarar um mundo que parece não reconhecê-las mais. O novo lar delas passa a ser um quarto num cortiço. E para quem não está familiarizado, um cortiço daquela época era bem mais do que só uma moradia coletiva. Era um mundo à parte, sabe? Um verdadeiro labirinto de quartos minúsculos, cheio de cheiros, barulhos e com zero privacidade. Uma realidade totalmente hostil que vai moldar toda a infância da Marta. A dureza dessa nova vida é implacável. A mãe dela trabalha sem parar, de manhã até à noite, passando roupa. Dá para imaginar as mãos queimadas, o cansaço. E para Marta parece não ter saída. Dentro de casa é o aperto de um quarto abafado. Lá fora é a crueldade das outras crianças que veem ela como uma estranha, alguém fraca demais para aquele mundo. E no meio desse caos todo, tem esse chamado constante. Marta, vem cá. É a voz da mãe, sempre super protetora, sempre de olho. Para Marta, esse chamado é segurança, claro. Mas ao mesmo tempo é submissão. É um lembrete o tempo todo de como a vida dela é frágil e solitária. E é justamente nesse contexto de pobreza e isolamento que acontece o evento central da memória da Marta. Um encontro que parece casual, ali na rua, mas que vai deixar muito claro tudo aquilo que elas perderam. Tenta visualizar a cena. A mãe está na rua com a Marta e de repente ela vê uma amiga do passado, uma mulher rica e elegante. A reação imediata da mãe é de vergonha. Ela puxa a Marta para dentro de um corredor para se esconder. Ela simplesmente não quer ser vista daquele jeito, com roupas gastas, com a filha magrinha do lado. Para ela, é melhor ser invisível do que receber um olhar de pena. Mas a Marta, bom, ela é criança, ela não entende porque elas tiveram que se esconder. Para ela, essa barreira que a mãe sente com tanta força ainda não existe. Essa é a sementinha de uma compreensão que só vai nascer mais tarde e da forma mais dolorosa. E o destino, de uma forma bem irônica, leva as duas daquele corredor escuro para dentro da casa de uma cliente rica. E é lá que a Marta conhece uma menina da mesma idade que ela, chamada Lucinda, o oposto completo dela. A Lucinda, então, leva a Marta para frente de um espelho bem grande. E é nesse momento que a injustiça se torna visual, sabe? Dolorosamente visual. De um lado, a Marta se vê pálida, magrinha, com o vestido gasto. Do outro, a Lucinda, com bochechas rosadas, olhos brilhantes de orgulho, roupas finas. É um confronto devastador, sem uma única palavra. E a diferença vai muito, mas muito além da aparência. A Lucinda começa a mostrar para Marta um mundo de privilégios, a começar pelos brinquedos. A boneca dela tinha um guarda-roupa que, sinceramente, era mais rico que o de muita gente, cheio de vestidos de seda e veludo. Para Lucinda, era só uma brincadeira. Para Marta, era ver de perto um universo que ela nunca poderia alcançar. E a demonstração de mundos diferentes continua. Lucinda senta no piano e começa a tocar uma lição. Pensa bem, ela tem acesso à educação, a tempo livre, à cultura. Cada nota que ela toca no piano só aumenta o abismo que existe entre as duas meninas. E esse encontro todo acaba levando ao ponto mais alto, o clímax emocional da história. Um momento que, em teoria, deveria ser de bondade, mas que na prática se transforma num ato de humilhação profunda. Esse ato de caridade vira uma cena humilhante,
Não é um presente dado com carinho, não. A Marta é forçada a experimentar o vestido ali, na hora, por cima da roupa dela, e a Lucinda ri, chamando ela de macaquinha. A revolta cresce dentro da Marta, mas a situação dela, a pobreza, a obriga a ficar quieta, a obedecer como se fosse um robô. E então vem a palavra que define tudo, a palavra que a mãe da Marta usa para agradecer: esmola. Nesse exato instante, para a pequena Marta, o mundo muda de cor. É como ela mesma diz: quando minha mãe agradeceu a esmola, senti parar meu coração. Chega a dar um arrepio. Bom, depois de reviver esse momento tão doloroso junto com a Marta, fica a pergunta: o que a gente pode aprender com isso? Qual é o significado real que dura até hoje da memória dessa menina? Isso nos leva a uma questão bem fundamental, né? Por que a memória de uma criança sobre um simples vestido ainda tem tanto peso, mais de 100 anos depois? A resposta é que a história da Marta captura uma coisa universal. É sobre aquele exato momento em que uma criança, pela primeira vez, entende que existem muralhas invisíveis entre as pessoas, uma muralha chamada classe social. Esse sentimento de injustiça, essa consciência que nasce de repente sobre a desigualdade, isso não tem época, é atemporal. Quando a gente olha para a página de rosto original do livro, manuscrita, a gente se lembra de uma coisa importante. Essa não é uma grande crônica da história do Brasil, com datas e fatos. É uma narrativa íntima. É o eco de uma única voz. E no final das contas, é aí que está a força das memórias de Marta. É a prova de que a história mais pessoal que existe, a memória de uma menina e de um vestido vermelho, pode atravessar o tempo e nos revelar uma verdade universal sobre o mundo em que a gente vive até hoje. Uma memória pessoal que se torna uma experiência de todos nós.